Fala, rapaziada, vamos falar do Corinthians porque tem notícia importante saindo do departamento médico e também dos bastidores. E tudo isso pode mexer bastante com o que o Dorival vem planejando para as próximas rodadas. O time se reapresentou no começo da semana, e como vocês já sabem, a ideia era continuar o processo de recuperação de alguns jogadores que estavam parados. O que ninguém imaginava é que esse processo fosse ganhar velocidade, principalmente no caso do Ranieri, que não é apenas mais um elenco, ele é considerado peça fundamental para a forma como o Corinthians se organiza dentro de campo. Quando ele não joga, a gente sente como a defesa precisa se adaptar, tanto que o Dorival já teve que usar esquema com 3 zagueiros para proteger mais o time. Agora, com a possibilidade de ter o Ranieri de volta, o treinador pode ousar de novo, adiantar as linhas e soltar mais o time do meio para frente. E olha que só de ver ele participando do aquecimento já foi uma grande notícia, mesmo que a parte principal do treino ele ainda tenha feito separado, porque isso mostra que a evolução está acontecendo de forma natural e gradual. O curioso é que no início da semana a previsão era bem pessimista. Falava-se que nem Ranieri nem Charles teriam condições para o jogo do fim de semana contra o Sport. Mas aí que está, a recuperação de um atleta nem sempre segue um roteiro fixo, às vezes o jogador responde bem ao tratamento, acelera o processo e volta antes do esperado. É o que pode acontecer agora. Claro que ninguém garante que o Ranieri já vai estar pronto para começar jogando em Recife, mas a chance de ele estar no banco já é algo que anima o torcedor, porque só o fato de ter ele como opção já dá outra tranquilidade para o técnico. O Charles, que costuma entrar bastante no decorrer das partidas, também vem aparecendo no campo com chuteiras e trabalhando sob acompanhamento dos fisioterapeutas. É menos provável que esteja liberado de cara, mas já é sinal de evolução. O Martinez, por sua vez, já voltou a treinar normalmente, o que também reforça o elenco para esse compromisso importante. Agora, é claro que, por mais que a gente fale de boas notícias, o Corinthians ainda convive com um problema que virou pauta constante em 2025, o número absurdo de lesões. Se a gente parar para somar o tempo de afastamento de todos os jogadores desde o começo do ano, o número ultrapassa 2 anos inteiros. Isso mesmo, somando cada período de recuperação, o Corinthians já ficou sem seus atletas por mais de 800 dias. É tanta gente fora que em alguns momentos parecia que o departamento médico estava mais cheio que o próprio campo de treino. Só para dar alguns exemplos, o Gustavo Henrique ficou mais de 130 dias afastado, o Rodrigo Garro já soma mais de 100 dias, o Yuri Alberto passou mais de 90, e o próprio Ranieri, que a gente citou agora, já contabilizou quase 90 dias parado por diferentes problemas musculares. Se fosse só isso, já seria assustador, mas tem ainda Memphis, Charles, Carrilho e outros nomes que em algum momento também ficaram de molho, acumulando esse número que parece coisa de videogame. E quando a gente fala que são mais de 800 dias, não é exagero. Um levantamento recente apontou exatamente isso, e se a gente ainda tirasse da conta alguns jogadores que já saíram, como Igor Coronado e Diego Palacios, o número cairia para quase 700 dias. Mesmo assim é muita coisa, quase 2 anos de gente importante fora de combate. E como se não bastasse, ainda tem atleta que segue lesionado nesse momento, como o próprio Garro, que sofre com uma lesão de grau 2 na panturrilha e ainda deve ficar cerca de 1 mês parado. É um efeito dominó que mexe com toda a estrutura do time, porque não é só a ausência do titular em si, é a necessidade de adaptar esquema, mudar posicionamento e até sobrecarregar outros jogadores. E foi justamente por esse cenário pesado que mudanças começaram a acontecer dentro do departamento médico. Jogadores se mobilizaram, houve pressão interna e o fisioterapeuta Alex Cabreira acabou sendo reconduzido ao clube. Ele tinha sido afastado em meio àquela turbulência política que o Corinthians enfrentou, mas acabou voltando depois que muitos atletas pediram seu retorno. Isso mostra que até os próprios jogadores entendiam que alguma coisa não estava funcionando como deveria. Além disso, o clube trouxe o médico ortopedista Ricardo Galotti para se juntar à equipe liderada pelo Dr. André Jorge, reforçando o corpo clínico para tentar dar uma resposta a esse número assustador de lesões. Quando a gente olha para o quadro geral, fica claro que era preciso agir. Não dá para um elenco que disputa campeonato brasileiro em alto nível conviver com esse tanto de desfalque, senão fica impossível manter regularidade. Enquanto tudo isso acontece,
o Dorival precisa se virar para montar o time jogo a jogo. Contra o Sport, por exemplo, a tendência é ter o Ranieri, talvez no banco, o Charles com chances pequenas de aparecer, Martinez já liberado, mas ainda alguns nomes importantes fora, como Memphis e Garro. O Yuri Alberto, por outro lado, deve começar jogando e isso já é um alívio, porque ele é peça-chave no ataque. O Guinegão está suspenso, o que complica um pouco mais, mas ainda assim a expectativa é de que o Corinthians consiga se impor, até porque vai enfrentar o lanterna da competição. Claro que o Sport já aprontou em alguns jogos, como quando venceu o Grêmio em Porto Alegre, mas a realidade é que segue sendo o pior time do campeonato. E justamente por isso, mesmo jogando fora de casa, o Corinthians tem a obrigação de buscar os 3 pontos para embalar de vez depois da vitória sobre o Fluminense. Nesse meio tempo, além das lesões, outro assunto movimentou os bastidores. Memphis Depay se irritou com boatos sobre desavenças em relação ao planejamento físico dele no clube. O atacante usou as redes sociais para negar qualquer mentira que vinha circulando e garantiu que não houve problema de comunicação com a comissão técnica. A situação dele, na verdade, é que depois de ter atuado pela seleção da Holanda no começo do mês, voltou já com desconforto, foi a campo em um jogo decisivo contra o Atlético Paranaense e acabou agravando a lesão na coxa. O resultado disso é mais tempo no departamento médico, mais uma baixa em uma lista que parece não ter fim. E isso mostra o quanto é delicado o equilíbrio entre aproveitar o talento de um jogador em jogos decisivos e respeitar o limite físico dele. O Corinthians tem sentido isso na pele. E não é só o Memphis. Quando a gente olha para a lista de afastados e para os detalhes de cada caso, dá para ver como o time sofreu com uma variedade enorme de problemas. Não é apenas questão muscular. Teve jogador que passou por cirurgia de hérnia, fratura na mão, problema odontológico, até fratura na vértebra, como aconteceu com o Yuri Alberto. É quase como se o Corinthians tivesse montado um bingo de lesões diferentes, cada semana aparecendo um problema novo para resolver. Por isso, esse retorno gradual de alguns nomes agora é motivo de comemoração. Cada reforço vindo do departamento médico é tratado quase como uma contratação, porque realmente muda a qualidade do time disponível para o Dorival. Se a primeira parte da semana foi marcada pela expectativa de recuperação de alguns jogadores, a reta final antes do duelo contra o Sport trouxe também um clima mais leve no CT Joaquim Grava. A imprensa pôde acompanhar parte da movimentação e deu para perceber que, apesar de todos os problemas de lesão, o grupo vem mostrando intensidade nos treinos e alguns nomes começam a se destacar. Entre eles, um que chamou bastante atenção foi João Vitor Jacaré. O lateral, que foi adiantado para atuar como ponta em alguns exercícios, brilhou com gols, dribles, uma caneta e ainda a participação na marcação-pressão. É o tipo de desempenho que anima a torcida, porque mostra que mesmo em meio a tantas dificuldades, o elenco ainda tem peças que podem surpreender e oferecer novas alternativas para o treinador. É como se o Corinthians fosse encontrando soluções dentro da própria casa enquanto espera os lesionados voltarem. Outro que mostrou qualidade foi André Luiz, volante que vem chamando atenção pela infiltração e pela chegada na área durante os treinos. Ele se destacou nas finalizações, algo que não é exatamente sua principal característica, mas que pode ser valioso em jogos travados. Essa diversidade de opções ajuda a dar mais corpo ao elenco e mostra que o Dorival está conseguindo extrair o máximo dos jogadores que tem em mãos. Aliás, não é exagero dizer que desde que chegou ao Corinthians, o treinador tem sido obrigado a se virar nos 30 em cada rodada. A cada semana ele lida com suspensões, problemas clínicos e agora pressão por resultados no Campeonato Brasileiro. Ainda assim, vem encontrando um jeito de manter o time competitivo, seja com 3 zagueiros, seja com variações no meio-campo. O que fica claro é que a volta de peças importantes, mesmo que gradualmente, pode ser o empurrão que faltava para o time engrenar de vez. E por falar em engrenar, a vitória contra o Fluminense fora de casa serviu como uma espécie de respiro. Foi a segunda vez seguida que o Corinthians conseguiu impor seu jogo contra um adversário de peso, e isso reacendeu a confiança do torcedor. A partida contra o Sport, apesar de parecer menos desafiadora pelo fato do time pernambucano estar na lanterna, ganha contornos fundamentais.
Não só pelos 3 pontos, mas pelo efeito moral de engatar uma sequência positiva, algo que o Corinthians ainda não tinha conseguido de maneira consistente em 2025. É aquele tipo de jogo em que todo mundo sabe da obrigação, mas ao mesmo tempo carrega um certo perigo justamente por essa expectativa. O Sport pode estar mal no campeonato, mas já arrancou pontos de times grandes e mostrou que não vai se entregar facilmente. Ainda assim, se existe um momento ideal para enfrentar o último colocado, é justamente quando o Corinthians precisa confirmar a recuperação. Dentro de campo, a tendência é que o time entre em campo com algumas novidades. Ranieri talvez não esteja pronto para começar jogando, mas se for confirmado no banco já será um reforço importante. Martinez volta e pode dar mais solidez ao setor defensivo. Yuri Alberto deve ser titular, o que por si só já anima bastante. Por outro lado, nomes como Memphis e Garro continuam fora e isso obriga Dorival a pensar alternativas. O Guinegão está suspenso, e essa ausência pesa principalmente no equilíbrio defensivo, mas o treinador tem mostrado que sabe adaptar o time. O grande desafio vai ser encontrar uma formação que consiga propor o jogo contra um adversário que deve se fechar bastante e apostar em contra-ataques. É justamente nesses jogos que o Corinthians costuma sofrer, quando precisa assumir o controle e criar espaços contra defesas mais compactas. Fora do campo, o clima também anda movimentado. A declaração de Memphis Depay rebatendo boatos sobre problemas de relacionamento com o departamento físico do clube foi só mais um episódio em uma sequência de notícias paralelas que acabam mexendo com o ambiente. O atacante fez questão de desmentir qualquer tipo de conflito e reforçar que sua ausência é exclusivamente por causa da lesão. É uma forma de se proteger e também de manter a confiança do torcedor, já que muitas vezes essas informações que surgem nas redes sociais acabam tomando proporções maiores do que deveriam. O fato é que o Corinthians precisa dele, mas também precisa que sua recuperação seja feita com calma, sem risco de nova recaída. O mesmo vale para outros jogadores que estão no processo de transição, como Charles e Carrilho. A ideia é não precipitar nada, mesmo que a pressão por resultados seja grande. E esse ponto é crucial. O calendário do Corinthians nesse momento é até favorável, porque o time só disputa o Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil ficou para o fim do ano, e a Sul-Americana já não faz mais parte da agenda. Isso significa que há mais tempo para treinar e recuperar jogadores, algo que raramente acontece no futebol brasileiro. Essa semana cheia antes do jogo contra o Sport é um exemplo disso. O elenco pôde ter treinos abertos, trabalhos táticos, atividades de transição e até espaço para a imprensa acompanhar, algo que também serve para aproximar torcedor e clube. A sensação é de que o Corinthians aproveitou cada minuto para se preparar, tanto fisicamente quanto mentalmente. Afinal, não dá para ignorar que a sequência do campeonato vai exigir muito. Com o elenco recuperando jogadores aos poucos, a ideia é chegar forte para o segundo turno e brigar na parte de cima da tabela. O que chama atenção é como, mesmo diante de tantas dificuldades, alguns jogadores vão aproveitando as chances para mostrar serviço. Jacaré é o exemplo mais recente, mas ao longo da temporada outros também já apareceram de forma positiva quando foram chamados. Isso cria um ambiente de competitividade dentro do grupo, algo que pode ser saudável se for bem administrado. Dorival tem essa missão de equilibrar os egos, distribuir minutos e, ao mesmo tempo, montar um time consistente. Não é tarefa fácil, mas é justamente nesses momentos que um treinador experiente faz diferença. E pelo que se viu nos treinos, o grupo parece motivado, como se tivesse entendido que essa sequência pode ser o divisor de águas no ano. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O futebol brasileiro vive momentos de pura surpresa e especulação. O que até pouco tempo parecia impossível, agora se torna realidade. O Atlético Mineiro, gigante do futebol mineiro, viu sua principal referência deixar o clube, e o destino não poderia ser mais chocante. Hulk, símbolo de força e identificação com a torcida alvinegra mineira, agora foi oficializado como o novo reforço do Corinthians. A notícia caiu como uma bomba no cenário esportivo e já movimenta corredores de clubes, redes sociais e, é claro, a imaginação dos torcedores. Segundo informações de bastidores, a negociação vinha sendo costurada há semanas,
mas ninguém imaginava que o desfecho seria tão rápido e contundente. Fontes próximas ao jogador revelam que Hulk buscava novos desafios, e mesmo com o carinho da massa, a proposta do Corinthians se mostrou irrecusável. Com um salário competitivo, plano esportivo ousado e a chance de atuar em um clube que busca reconstruir seu caminho vitorioso, o atacante viu na mudança a oportunidade ideal para prolongar sua carreira no ápice da competitividade nacional. No Atlético Mineiro, a reação dos torcedores é de perplexidade. Nas redes sociais, a hashtag Hulk não é um reflexo do choque sentido pelos fãs, que veem o time perder não apenas um jogador, mas a identidade ofensiva construída nos últimos anos. A diretoria mineira, por enquanto, evita declarações oficiais sobre substitutos, mas fontes internas admitem que o impacto da saída pode gerar mudanças profundas no planejamento para a temporada. Já em São Paulo, a euforia corintiana toma conta. Hulk é recebido como um verdadeiro reforço de peso, capaz de trazer experiência, gols e liderança ao elenco. Analistas esportivos já apontam que sua chegada pode transformar a equipe alvinegra em uma das favoritas ao título, além de renovar a moral de uma torcida sedenta por conquistas. Nos bastidores, fala-se em estratégias ofensivas que explorarão a força física e a habilidade do jogador, e rumores indicam que ele terá papel central nas campanhas nacionais e internacionais. Enquanto o país do futebol se divide entre surpresa e expectativa, resta acompanhar os próximos capítulos dessa novela. O que parecia impensável se concretizou: Atlético Mineiro perde seu ídolo, e Hulk, o gigante da Toca da Raposa, agora veste o manto corintiano. No futebol, como se sabe, tudo pode mudar em questão de horas, mas a sensação que fica é de que este é um movimento que ninguém verá tão cedo como natural. O burburinho está armado, e os próximos jogos prometem esquentar ainda mais essa história. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!